E aí, minha gente, bem-vindos ao Resenha Esporte Gol. Eu sou Ercília Bezerra, já tô tão nervosa aqui, já tô toda me tremendo. Wellington Faustino, a gente aqui divide a bancada do Resenha Esporte Gol. Hoje a gente trouxe um convidado de peso. Eu já tomei 2 remédios para o meu nervosismo, a minha pressão, porque eu tô que não me aguento. Não vou falar o nome dele agora, o Wellington vai ter essa honra de anunciá-lo, mas primeiro, Obrigado. meu diretor, solta a vinheta. Resenha Esporte Gol, com Ercília Bezerra e Wellington Faustino. Estamos aqui com Caco Marques, ele que é um fenômeno. Nossa, que responsabilidade, né? A gente joga duro, a gente já me colocou uma responsabilidade aqui, tomou remédio, não passa mal não, pelo amor de meu Deus, filho. hein? Não vá passar mal não, fica Assim, tranquilo. é porque a gente, quem gosta do esporte, né, então geralmente almoça com você. É verdade, isso é verdade. Então, Eu, na desde que verdade, eu me entendo de gente, na hora do almoço eu tô lá no Globo Esporte, vendo lá as notícias com o Caco, e isso é bacana, né? E quando a gente pensa em esporte paraibano, a gente, não, mas realmente, eu vi que Caco falou hoje e tal. Então você realmente é uma das referências que a gente tem hoje no esporte. Uma das tantas, né? Porque a gente geralmente tem grandes nomes também que estão nessa verdade. caminhada aí da comunicação esportiva. E eu fico feliz de estar aqui com vocês no Resenha Esporte Gol. Obrigado pelo convite, antes de mais nada, né? Muito legal estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto, muito sucesso para vocês aí nesse projeto aí que a gente espera ter muito sucesso, claro, e vocês vão dar um show de bola aí, sempre. Valeu, Caco. Vamos chamar agora os nossos patrocinadores, hein? Vamos lá. Vamos lá. A PixBet. Faz o Pix, lança a bet, aposta na PixBet. Quem não conhece, ó, só entrar no site lá. É o saque mais rápido, hein? Vai lá na PixBet que é sucesso a aposta. E a Pixback tá dominando tudo, né? Tá tudo em todo canto. Nós temos também o JP Esportes. Esse cara é um fenômeno. Ele tá no uniforme da Autosport, Atlético de Cajazeiras, Nacional de Patos e agora ele fechou com o VF4. Sim, Tava sim. lá. Inclusive a gente postou hoje sobre ele. Foi. No uniforme do Pois é. VF4. Tem também a panificadora Pães e Água. Já mandou aqui, ó. A panificadora Pães e Água já passou. Vou deixar aqui perto de Caco pra ele já ficar com água na boca. Põe ali, amor. Põe ali. Sim, pode deixar. Pode Põe deixar, ali. eu vou pôr. Pode Já deixar. mandou um pudinzinho pra gente. E Estúdio Contábil, que é o maior escritório de contabilidade aqui de João Pessoa. Então, se você ainda não fez o imposto de renda, o Leão tá aí, doido pra lhe pegar, então corra, porque quem perdoa é Deus. O Leão não. A mordida é forte. E nossos apoiadores, né? A gente grava aqui nosso podcast na Loki Studios e Evento, ele que tem tudo aqui. Se você quiser fazer foto, tem aqui, vídeo tem aqui e podcast também. Então, aqui é a nossa casa, o Resenha Esporte Gol é gravado na Loki Studios e Eventos. E o nosso rodízio do Coxinha. Hoje vai ter uma pizza especial, viu? Eu já vou até pedir aqui. Tá, pede aí que hoje ele tem uma pizza que ainda não tá no cardápio deles. E Vai vale- ser estreia, E novidade. vale ressaltar, viu, que o rodízio do Coxinha é aquela entrega garantida. Chega ligeiro. Vocês vão ver, já chega, peraí. É bom de verdade. Enquanto nossa pizza não chega, vamos conhecer mais um pouquinho da história do Caco. Caco, mais uma vez, obrigado por você ter aceitado aqui nosso convite. A gente tá tentando fazer algo diferente, né, na Paraíba. A gente quer mostrar realmente as personalidades, as pessoas que tá aqui, tanto famoso quanto anônimo, né, que também ajudam outras pessoas, que é espelho para outras pessoas. E então a gente tá muito feliz você aqui. Eu também, estou muito feliz de ter recebido o convite, como eu disse anteriormente. Valeu demais, obrigado. Vamos lá bater esse papo aí. Vamos ver o que vocês têm para mim, reservado para mim aqui. Vamos ver o que é que você tem reservado pra gente. História de muita história tem história bacana, demais aí. Tem história. E a gente também gosta que a própria pessoa se apresente. Porque, tipo, uma coisa é saber quem é Caco Marques por Wellington Faustino, por Ana Ercília. Por Wikipédia, por Google, pelo né? Google. Outra coisa Mas a gente queria ouvir de você. Quem é Caco Marques? Bom, Caco Marques é um paraibano, nascido em João Pessoa, no dia 5 de agosto, no dia do aniversário da cidade, em 1970, né? Sou filho de Rosângela Marques Diniz e Fernando Barbosa Diniz. Minha mãe mora aqui em João Pessoa, meu pai hoje mora no Paraná desde a década de 1970, está por lá. E aí eu tive uma, digamos assim, infância e adolescência em transição, né? Sempre vivendo entre o Paraná e a Paraíba.
E até que nos anos 90 eu definitivamente vim para cá e comecei a trabalhar no rádio, né, na comunicação. E daí não parei, tanto como disc jockey, depois tentando fazer resenha de esporte, primeiramente com automobilismo, até que na sequência eu fiz um programa independente de automobilismo para televisão. E a partir daí eu digo que foi a minha grande faculdade, a minha grande escola, até chegar na Rede Paraíba de Comunicação, onde estou hoje, fazendo o Globo Esporte já há algum tempinho já. Esse ano ele faz 17 anos de Globo Esporte. A minha idade. Pois é. A idade de muita gente, né, que acompanha o Resenha Esporte Go com toda certeza, né? Tem gente que... eu vejo você desde que era criança. Não, fazer o quê, né? Não é mentira. Né? Não está mentindo. Muita Realmente, gente não verdade. tá mentindo. Pô, você falou que começou no rádio até chegar na TV, mas como foi isso? Como foi essa transição de rádio para TV? Como é que tu iniciou no rádio? Na verdade, a comunicação começou de maneira bem pitoresca, digamos assim, né? Eu fiz um curso de oficial do Exército aqui no 15º Batalhão de Infantaria Motorizada. Para quem não sabe, o Caco, ele é segundo tenente da reserva. Isso, exatamente. E aí, nesse curso, que foi no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, né, do 15º BINTS, eu fui o mestre de cerimônia da minha turma. E eu nunca tinha confrontado, digamos assim, o microfone para tanta gente. Eu tinha feito brincadeiras quando criança, né, de apresentar um jornal de televisão, aquela coisa de noticiário, mas coisa de criança, coisa de gente que está só brincando mesmo. E ali foi a primeira vez que eu encarei com mais seriedade, digamos assim, o microfone. E, enfim... A partir dali, acabei gostando dessa vida, né? A minha família, como eu disse, meu pai mora no Paraná e a minha família montou uma rádio, né, no interior do Paraná e eu me aventurei. Tive essa primeira experiência no rádio lá no Paraná, mas que realmente eu só vim trabalhar profissionalmente, né? Então lá você não conta como uma experiência... Não conto como uma experiência profissional. Digamos assim que foi mais um estágio. Né? Foi o meu primeiro estágio. Mas onde tudo começa, né? Isso. Pontapé inicial. E aí, quando eu voltei para Paraíba, quando eu voltei para João Pessoa, então eu definitivamente coloquei isso na minha cabeça de trabalhar com rádio. Né? Mas não foi fácil não, foi bem difícil, porque o mercado era bem mais restrito do que é hoje, inclusive. Sim. Porque hoje já é difícil, né? Você entrar para você fazer um estágio, até trabalhar em emissora, é complicado, né? Mas hoje eu considero assim que existem tantas plataformas, né? Que você pode se aventurar na comunicação ou investir na comunicação. O podcast é uma dessas plataformas, né? Nós temos os sites de notícia, enfim, rádios online, que hoje é uma realidade. E quando eu comecei no rádio, essa não era a realidade, né? Inclusive, nós ainda tínhamos as rádios AM aqui em João Pessoa, hoje elas não existem mais, elas trabalham mais numa frequência diferente, e o mercado era bem restrito. E então, eu consegui entrar na rádio Arapuã FM, isso em 1990, né? Em 1990. E daí, enfim, foi o meu pontapé inicial para começar como disc jockey, né? Não era esse grupo que hoje está à frente da mesma emissora. Foi vendida, né? Foi vendida algumas vezes, inclusive. Era um outro grupo. E, enfim, comecei na Rádio Arapuã FM, perdão. E no mesmo prédio, inclusive, tinha a AM, né? Onde eu me aventurava na AM com resenhas de automobilismo dentro da resenha esportiva do futebol no fim de semana. Então, digamos que o meu pontapé inicial foi exatamente aí. Entendi. Então, primeiro você trabalhava lá como disc jockey? Disc jockey, exatamente. E porque era uma rádio exclusivamente musical na época, né? Uhum. Como nós temos aí a Jovem Pan, a Mix FM, a Nativa FM em São Paulo, a Transamérica, enfim, tantas músicas que têm uma exclusividade musical. Isso na FM. Na FM. E na AM, você lançou... Eu participava, digamos assim, das resenhas esportivas nos fins de semana. Sempre gostou de esporte?
sempre gostei de esporte, mas com um foco na época principal pro automobilismo. Era isso que eu ia perguntar. E como é que despertou esse teu olhar diferente para o automobilismo? O automobilismo, eu acho assim, que a gente, na década de 1980, a gente que viveu ali a adolescência e crescemos, né, assistindo primeiro o tricampeonato de Nelson Piquet, depois o tricampeonato de Ayrton Senna, né? Eu me lembro vagamente de alguma coisa com Emerson Fittipaldi. Eu era muito criança, não chego a lembrar com muita fixação na minha mente. Mas a gente teve uma paixão, né, pelo automobilismo nessa fase do Brasil, dentro da Fórmula 1 principalmente. E o brasileiro, a gente até comentou aqui em outro podcast, que é uma paixão do brasileiro, o automobilismo, junto com o futebol, né? A gente estava com o Léo Barbosa aqui e ele comentou isso. Principalmente na década de 1980, chegou a ser, né? Era muito mais chegou forte. a dividir, né? Uhum, a gente teve o bicampeonato do Nelson Piquet na Brabham, que esse bicampeonato foi que alavancou exatamente os outros. Claro que tivemos o bicampeonato do Emerson, que foi quem abriu as portas para os brasileiros no exterior. Mas o Nelson Piquet, ele teve esse bicampeonato que abriu os olhos do brasileiro para o automobilismo. Em 84, a gente teve o primeiro ano de Ayrton Senna na Fórmula 1, né? Ainda na Toleman, quando ele conseguiu um segundo lugar em Mônaco. Que, enfim, aquela história toda que a gente já sabe. Quando, se não me engano, Nick Lauda, Alan Prost, na verdade, né? Já foi ali a primeira... Nick Lauda. Ali em Mônaco, que ele foi o segundo colocado, porque teve uma bandeira vermelha e tal, e acabou que acabou perdendo o título exatamente por conta desse meio ponto que ficou faltando lá em Mônaco. Então, exatamente por isso aí. Eu não estou lembrado agora se Nick Lauda ou Alan Prost já em 84, mas enfim. E aí, o brasileiro... que só fez crescer a paixão, principalmente com o talento que tinha Senna, né? A gente que conseguia acordar os domingos para Era tradição. assistir. Não que eu assistisse, eu acho que eu nem era nascida nessa época, mas... Eu era nascido. Exatamente. Eu ligava domingo de manhã, né? Ou então as madrugadas, quando a gente tinha as corridas na madrugada Austrália, corridas na Austrália, corridas no Japão. Não tinha tantas corridas como hoje, né? Que a gente tem outros centros, né? Tem Ásia, tem Golfo Pérsico, tem a Oceania, mais. Expandiu, né? Isso expandiu muito mais. Hoje são 22 corridas no ano, né? Então tem muito mais provas. Não era assim, a pontuação era diferente, enfim. Mas o brasileiro aprendeu, se apaixonou pelo automobilismo, né? E foi o Senna que trouxe isso. Então, a gente viveu esse período áureo aí do esporte no automobilismo com Ayrton Senna e muitos jovens. E eu, claro, também me aventurei, digamos assim, mas de forma muito, muito, muito modesta. Muito modesta. Piloto de kart aqui, viu, cara? Mas de forma muito modesta, porque é um esporte muito caro, né? Uhum. É um esporte muito caro. Então, eu só fiz me aventurar mesmo. Porque é preciso um suporte financeiro muito grande para ser um atleta. Vocês conversaram aqui com o Léo Barbosa, né? Vocês devem ter A gente tem uma noção mínima. Devem ter sentido um pouco do drama como é ser piloto no Brasil. Principalmente se você não tem um berço dito de ouro. E eu digo literalmente. Não é uma coisa... não é uma figura de linguagem, não. Você tem que nascer de um berço de ouro e ser apaixonado pelo esporte, né? E muitos que... Porque antigamente ainda, digamos assim, ainda tinha essa coisa da paixão do esporte, né? Do automobilismo, para aquele que era um mecânico, que foi o caso do Nelson Piquet, que começou... como um mecânico ali, mas mesmo assim a família dele em Brasília é uma família abastada e tudo mais. O pai não queria que ele fosse piloto, ele não queria que ele corresse, mas ele se aventurou mesmo assim e sem dinheiro conseguiu. Era uma outra época, era uma época diferente, que a tecnologia não se envolvia tanto, era mais a parte mecânica. Então, era mais, não fácil, mas eu diria que mais possível para aquele que sonhava ser um grande piloto. E como é que está a situação dos brasileiros? Bom, a gente tem alguns pilotos aí, né? Alguns jovens heróis aí na Europa. Não é fácil concorrer com os europeus, com
aqueles que têm o euro como moeda forte, né? Como eu falei, não é um esporte barato, né? Então, a gente tem, na Europa, a gente tem o Filipe Drugovich, né? Que hoje está na F2, tá vindo aí, tentando galgar aí seu espaço, mas a gente já viu o próprio Pedro Piquet, que é o filho de Nelson Piquet, que já desistiu, disse que não corre mais, exatamente porque hoje existem as academias, né? Cada equipe tem a sua academia, né? Com pilotos que são, digamos assim, apadrinhados por essas equipes. Uhum. E aí outros que chegam tentando realizar um sonho fica cada vez mais difícil. Ou você é um grande talento que é descoberto logo cedo por essas academias, ou cada vez mais o caminho fica complicado. Você falou logo cedo, o Léo tinha comentado com a gente que ele começou com 15 anos, isso é muito tarde para o automobilismo. Já é relativamente tarde. É bastante tarde, né? Para o automobilismo, entre 6 e 8 anos é quando você tem aquela iniciação de ter o primeiro contato, né? E a partir dos 8 anos você tem as categorias no kart que é a cadete, a partir daí o mirim, melhor dizendo, depois a cadete, aí vem júnior menor, júnior e por aí vai, até chegar a uma categoria graduados. E você sendo um talento nessa base do automobilismo, que é o kart, aí sim você tenta alçar voos maiores, né? Mas como eu disse, precisa de um suporte financeiro muito grande, além do sonho. Vocês já viram que de automobilismo ele entende, né? Mas nem só de esporte vive Caco Marques. Porque nas horas vagas, além de dar uma espiadinha, né, nas corridas lá, ele também gosta de assistir um cineminha em casa. Ah, gosto. Hoje eu diria que gostaria de assistir mais hoje em dia, mas o tempo hoje está um pouco mais difícil. A gente tem trabalhado bastante, né? Eu tenho encarado novos desafios, inclusive, né, na minha carreira como apresentador, comunicador. E eu acho que o pessoal tem podido acompanhar um pouco, né, das coisas que vêm se apresentando na minha vida. Uhum. E aí, quando tem um tempinho, eu consigo assistir. E quando o sono deixa. Voltando para falar um pouco, você juntou essa sua paixão do automobilismo com a paixão da comunicação. E você tinha um programa, que era o Esporte Motor. Isso. Como é que surgiu aí? Conta pra gente. Na verdade é o seguinte, quando eu deixei o rádio, eu passei 10 anos no rádio, passei por algumas emissoras, como eu disse, o início Arapuã, depois tive Transamérica, entre outras aqui na capital. E quando eu saí da Rádio Transamérica, eu fiquei desempregado, né? Fiquei no mercado à procura, né? Disse, não, eu preciso buscar novos desafios, eu preciso fazer alguma coisa que eu gosto de fazer, né? E que possa me dar não só o sustento, mas que me dê prazer em fazer. E aí foi quando, em 2000, eu decidi fazer o Esporte Motor, que era um programa de automobilismo totalmente autodidata, né? E com uma produção imensa, só eu. Então, quando você gosta do esporte, Não importa. Não importa, você vai, você produz, você grava, faz então, tudo. o que aconteceu? Era na época que começava a chegar ao mercado as chamadas handcams, né? São as câmeras que você tem hoje em HD, você tem cartões e tal, e essas câmeras handcams tinham chegado no mercado e elas eram também as câmeras controladoras de ilhas de edição. Então, eu adquiri uma câmera como essa, né? Uma ilha de edição em casa, um computador, enfim, e partia todo fim de semana pelo Nordeste. Então, eu saía Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, até a Bahia, enfim, e fazendo um programa exclusivamente de esporte a motor, que era a minha grande paixão, sempre foi uma das minhas grandes paixões no esporte. E eu fazia automobilismo e motocross aqui. Inclusive, há algum tempo, o motocross sempre foi muito forte no Nordeste, né? Com grandes pilotos, enfim. Tem etapa aqui na Paraíba, né? Temos campeonato paraibano, sim, né? Campeonato que é forte aqui, inclusive com Cubati,
né? É a cidade de Cubati, que é uma das mais tradicionais, se não me engano, a mais tradicional prova de motocross aqui do estado. E eu fazia tudo isso, né? Cobria tudo isso. Então eu passava os fins de semana, né? O sábado, o domingo, viajando, cobrindo essas provas e editando o programa durante toda a semana para no sábado exibir. Então eu consegui um patrocinador, que na época era uma distribuidora de combustíveis, tinha tudo a ver, uma distribuidora de Pernambuco, que tinha também aqui bases aqui na Paraíba. E aí durante 4 anos, esse foi o meu sustento, esse foi o meu trabalho, e a minha grande faculdade, né, para aprender realmente como fazer televisão, de tudo, da pauta, a produção, a captação, texto, entrevistas e tudo mais, e passando pela edição. Isso não só a edição de vídeo, mas edição gráfica também, com artes, com tudo que você precisa ter dentro de um programa. O homem é uma máquina. E aí o programa tinha 30 minutos, que para você ter 30 minutos de produção não é uma coisa muito fácil, né? Uhum. Principalmente você cobrindo isso fora. E basicamente eu só tinha no máximo duas locações. Ou era sábado ou era domingo. Eu não podia estar em mais de 2 locais diferentes num fim de semana. Então foi aí que eu comecei a fazer contatos, inclusive, com a indústria automobilística no Brasil, e comecei a receber material de lançamentos de veículos, que era um outro caderno que existia dentro do programa, né? O caderno de automóveis, né? E aí eu comecei a viajar a convite dessas fábricas que faziam lançamentos de automóveis, e juntamente com isso eu uni tudo, né? A indústria automobilística, a indústria na questão de lançamentos de veículos com o esporte. Que aula! Poxa, tem que vir mais vezes, cara. Tem que vir mais vezes. Falar em aula, eu queria deixar aqui que Caco, ele já me deu uma aula. A gente tava fazendo um evento de futsal na Paraíba e ele falou sobre o vídeo release. Foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre o vídeo release. Isso aí foi exatamente dentro do esporte motor, né? Que era uma ferramenta muito usada. E o esporte motor foi em que ano? Entre 2000 e 2004. Entre 2000 e 2004. E na pandemia o que mais rolou foi o quê? Vídeo release. Vídeo release. E veio da... Sem palavras. Eu conheci o vídeo release através da indústria automobilística, né? Dos veículos de comunicação, das assessorias de imprensa da indústria. Porque nem todo jornalista que cobre o caderno de automóveis, ele tem condição de estar nos lançamentos. Uhum. E para a empresa, para a indústria, é importante ela ter aquele material divulgado pelos jornalistas em todo o Brasil, em todo o mundo, enfim. Então, à época, a gente não tinha ainda a internet com a velocidade que a gente tem hoje, né? De usar um e-transfer, você pegar uma imagem, enfim, fazer uma edição, um copião ali de 2 minutos de imagens, né? Com algumas entrevistas, colocar aquilo no e-transfer e mandar via e-mail. A gente não tinha isso. Então, o que a gente recebia? A gente recebia via Sedex. Aquela fitinha, DVCAM, a fitinha que você recebe, que antes eram a beta, né? A gente lembra que era a fita Betacam, antes ainda a Ulmatic. Mas deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. O meu editor tá ali se coçando, morrendo de rir, ó. Eu acho que ele tá lembrando disso aí. E aí é da tua época. E aí depois a gente passou a receber as fitinhas DVCAM. E nessa fitinha, exatamente, eu usando o artifício da câmera, né, que também era uma ilha de edição, eu conseguia fazer a edição e ali fazia o texto de acordo com o que vinha de informações dos releases aí escritos, né, com entrevistas, e aí se mandava tudo. Não, e hoje a gente vê muito isso, né, nos times de futebol. A gente, hoje, quando você liga lá o Globo Esporte, tem lá Campinense TV, Galo TV, né, eles mandam esse conteúdo pra você. E isso virou uma coisa, agora, ficou uma coisa mais, né, pelo menos aqui na Paraíba. Mais natural, na verdade, né? Isso. Eu acho isso muito importante, mais para o mercado da comunicação também. A gente sabe que nós temos, todos os anos, profissionais que são jogados no mercado, né, vindos das faculdades particulares, da própria Universidade Federal da Paraíba, profissionais de comunicação que nós não temos veículos suficientes para abraçar, né, para abrigar Sim. todo esse pessoal que sai da faculdade de comunicação querendo
querendo Terceiro trabalhar. período de jornalista. de Querendo jornalismo. trabalhar no mercado. Então, eu acho isso importante porque isso exige, e aí vem a minha crítica a alguns clubes, a algumas agremiações, digamos assim, né? Que é exatamente, você precisa ter um profissional de comunicação, um profissional que entenda do que está fazendo para Sim. poder enviar o material. Né? Entenda no sentido de captação, no sentido não só da imagem, Da qualidade mas do áudio, da qualidade né? do áudio, porque as TVs, elas precisam dessa qualidade para exibir um material. E a TV tem um padrão, né? Não dá pra você botar qualquer coisa qualquer lá. coisa. E a gente já deixou de exibir coisas, né? A gente já deixou de exibir coisas por conta de problema de áudio, né? Então, há necessidade de você ter profissionais da área nos clubes hoje em dia, para que tenha o estúdio do clube, né? Como você citou aí as TVs de algumas agremiações, de alguns clubes aqui na Paraíba. Então, é necessário isso, você ter esse profissional para levar essa informação do clube até os veículos. Só que, assim, os clubes ainda conseguem ver a comunicação como um gasto. Como um gasto, era isso que eu ia falar. E não como um investimento, como uma necessidade. Pois é. Tem clube que disputa a primeira divisão do Paraibano que ainda não tem um profissional de comunicação. Isso a gente está levando muito para o lado do esporte, né? Mas eu creio que isso, em grandes... No geral, em grandes empresas, eu acho que há necessidade de você ter um departamento de comunicação, onde você possa ter também uma equipe de broadcast para você, né? De captação de vídeo, captação de áudio, de pegar esse material e fazer o chamado vídeo release e poder enviar para as emissoras. Isso facilita muito as emissoras no caminho, porque muitas vezes a equipe não tem, a emissora, né, não tem uma equipe suficiente para cobrir todo mundo. Então você recebe esse material dentro da redação, facilita bastante a vida de quem trabalha dentro de um veículo de comunicação. Beleza. Vamos pro Globo Esporte. Globo Esporte. Vamos pro Globo Esporte. Vamos. Muito tempo já no Globo Esporte, né? Isso. Já é a casa do Caco, o Globo Esporte. Como é você estar tanto tempo dentro do Globo Esporte e se reinventar a cada dia, né? Porque pra se manter ali, é preciso ter um jogo de cintura, é preciso ter um quê a mais, uma pitada diferente. Como é pra você tá tendo que sempre se reinventar dessa maneira para trazer sempre algo diferente para quem tá te assistindo? Eu acho que não só para o Globo Esporte, eu diria que para qualquer profissional que vai assumir qualquer tarefa dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, você precisa acreditar que você pode vencer desafios, né? Você é desafiado todos os dias no seu trabalho, na sua vida. E esse foi mais um desafio. Eu já trabalhava na Rede Paraíba, desde 2003 eu trabalho lá, e em 2005 me veio o convite para assumir o Globo Esporte. Existia o desejo editorial, digamos assim, de ter uma cara dentro do Globo Esporte. Eu estava pesquisando hoje um pouco sobre você, sua história, Sim. e antes de começar aqui o programa estava uma loucura, mas eu recebi uma mensagem do Ranieri. Ranieri Soares. Ranieri Soares, queria até deixar um abraço aqui para ele. E ele mandou uma mensagem aqui dizendo que dia 5 de agosto, Isso. que é o seu aniversário, Sim. foi a primeira vez que você apresentou o Globo Esporte. Isso, 5 de agosto de 2005. Esse foi a data da minha estreia no Globo Esporte. Claro, Que presente, hein? Claro que assim, eu tive alguns pilotos antes da estreia, né, mas efetivamente no ar, a primeira vez que eu entrei no ar no Globo Esporte foi em 2005, no dia 5 de agosto. Fez quantos pilotos para dar certo? A verdade, assim, Deu certo em primeira. é exatamente isso que eu ia explicar para vocês. Eu recebi o convite pelo seguinte: havia necessidade da empresa de dar uma cara ao GE. Isso em 2005. E algum tempo antes, o Luiz Augusto, que na época era o nosso editor regional, eu havia entregue a ele uma fita exatamente do esporte motor. Né? Eu digo, olha aí, assiste, vê se você gosta, se você acha que eu me encaixo, enfim. Quando a oportunidade não aparecer, cria a oportunidade. Exatamente. Então, eu mostrei para ele e num certo dia, como eu disse, eu trabalhava na Jovem Pan,
já estava desde 2003 na Então, Jovem no caso, Pan. nessa época, a Jovem Pan era da Rede Paraíba. Isso, era da na Rede época. Paraíba de Comunicação. Então, um certo dia eu entrei na empresa para fazer meu horário normal, ele me chamou e disse, Caco, você quer fazer um piloto do Globo Esporte pra gente? Eu digo, faço, não tem problema. Faço. Quem não faz, hein? Bom, eu sabia que eu havia aberto uma porta no momento que eu entreguei aquela fita de um programa que eu fazia de forma independente, entendeu? Então, não que eu ansiasse, eu estivesse ansioso por aquele convite, eu entreguei numa expectativa de que talvez um dia isso pudesse acontecer. Se aconteceu ou não, eu não sabia. Então, quando ele me convidou, quando ele falou para fazer o piloto, eu digo, faço, tranquilo. Então, eu já tinha isso no coração de fazer. E, né? e o frio na barriga? Deu? Ah, sempre. Eu acho que até hoje eu tenho esse frio na barriga. Se não tiver o frio na barriga, meu filho, pode se aposentar, já deu. Porque é uma grande responsabilidade, né? Sempre é uma grande responsabilidade, porque afinal você tem a sua profissão se baseia nisso, na responsabilidade da informação, na correção daquilo que você está passando às pessoas que estão assistindo você. Então, tudo isso gera um frio na barriga. Mas é aquela coisa que muita gente fala no futebol, né? Depois que o juiz apita o início do jogo, esse frio da barriga passa. Então, depois que a vinheta entra no ar e eu digo, olá, pessoal. Fala não, para, cara. Fala de novo. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bem, então... Zerei a vida! Então, a partir daí... Tem que gravar um stories com ele falando isso. Então, a partir daí é aquela coisa do apito do juiz, né? O jogo começa e esse frio na barriga passa, porque a partir dali tem a responsabilidade da informação. Então, eu estreiei no dia 5 de agosto de 2005 e vou fazer 17 anos nesta temporada de 2022. Tivemos muitas mudanças, né? O Globo Esporte era um programa ainda pequeno na sua produção, com muitas dificuldades, enfim, mas nós fomos conquistando, né? Conquistando o espaço dentro da emissora e mostrando a importância do esporte, do caderno de esporte, digamos assim, para a grade de jornalismo. Você fez Copa do Mundo, 2014. 2014 eu estive na Copa do Mundo cobrindo a sede de Natal. Né? Nós tivemos alguns jogos lá, Camarões, tivemos o jogo da famosa dentada do Luizito Soares. Você estava nesse jogo? Eu estava nesse jogo, inclusive, que foi Uruguai e Itália, né? Lá na Arena das Dunas. Foi nesse jogo que o Luizito Soares soltou a dentada no Chiellini. Então, tivemos Camarões jogando lá também, o Japão também jogando lá. Em 2014, a torcida japonesa ficou famosa por ter limpado um estádio, se não me engano, Mané Garrincha na primeira rodada. Foi. E a segunda rodada era um jogo em Natal, né? E aí eu também tive a oportunidade de fazer algumas reportagens com a torcida japonesa. Não falo japonês. Eu já estava levantando o dedo para perguntar. Só imito. Às vezes eu imito e finjo que estou falando alguma coisa, mas só de brincadeira mesmo. Não aprendeu nada com o senhor Miyagi vendo os filmes? Não, só arigatou mais sai, mas nada mais. Por falar nos processos que a TV vem passando, a gente vai se modernizando, a gente vai se atualizando. Onde foi que surgiu a ideia do Quintal do GE? Na verdade, o Quintal é um projeto que a Globo abraçou em outras emissoras, né? No Rio tem o Cafezinho do Escobar, né? Em Pernambuco a gente tem o Caldinho do GE, né? E em Salvador também tem, em outras emissoras, outras afiliadas pelo Brasil também tem. E existiu então a necessidade de se fazer aqui em João Pessoa, na Paraíba, né? Um projeto semelhante. E aí surgiu a ideia da gente fazer o nosso caldinho, né? O nosso cafezinho do Escobar aqui. A princípio o nome não seria Quintal, né? O Daniel, que é um dos nossos integrantes da equipe de soluções da Rede Paraíba, foi quem teve a ideia do nome, né? O Quintal do GE, porque a gente surgiu exatamente no tempo de pandemia. Então, a ideia do Quintal, ou do Caldinho, que é inspirado lá em Pernambuco com o Tiago Medeiros,
é de ir para a rua com a torcida, enfim. Provocar essa coisa da torcida, brincar, a coisa da resenha mesmo, do futebol e do que aquelas alfinetadas que um torcedor dá no outro, né? De forma criativa, de forma engraçada, enfim. Mas só que a gente surgiu no meio da pandemia, então a gente não podia ir para a rua, então a gente tem um espaço dentro da emissora que é exatamente um quintal. Né? Parece um quintal, é um terraço dentro da nossa casinha lá de refeições, enfim, tal. Foi quando surgiu a ideia de fazer o quintal, né? Então, é um projeto muito legal, é um projeto que a gente interage com os torcedores, que a gente brinca, que a gente provoca, né? Que muitas vezes alguns torcedores não gostam, né? Eu já entrevistei, inclusive, dentro do quintal, torcedores que não gostaram de algumas piadas que eu fiz, que eu brinquei, mas depois fica tudo bem. Tem os memes são os melhores, viu? Porque, na verdade, futebol é isso, né? Futebol é essa coisa de você, por exemplo, na segunda-feira, você chegar no seu escritório, no seu local de trabalho, você provocar o seu amigo, um amigo que torce por um outro time e tal, porque o seu time venceu, o dele não, mas na semana que vem vai ser o contrário, né? O time do seu amigo vai vencer, o seu não, e a provocação vai vir do outro lado, e nem por isso vai se deixar de ser amigo. Eu acho que essa é a grande mensagem do Quintal e de todos esses projetos que a Globo tem tido pelo Brasil. De mostrar que o torcedor, que a torcida por um time de futebol, não deve ultrapassar o limite da razão, né? Extrapolar para certas coisas que a gente tem visto aí nos estádios pelo Brasil. E eu acho que é trazer o torcedor para essa realidade que é mais centrada no que é a coisa lúdica do esporte, de brincar, de tirar uma onda com um colega, né? E nem por isso você precisa ser inimigo daquele que não torce pelo mesmo time que você. Eu achei massa o projeto, inclusive da minha cara. Vem, É a música do Elton Souza, isso, né? O Elton Souza, que é o nosso pagodeiro, tá sempre lá. Tá sempre lá com vocês. E criando também músicas, né? Pelo menos a cada 15 dias a gente está junto lá para criar essas músicas e ele dando um show também. Momento das fotos. Explica pro Caco aí como é que é. A gente escolheu algumas fotos suas. Ah, é? E é uma coisa bem rapidinha, só pra você, umas palavras, uma frase sobre aquele momento da foto. Tá legal, tá bom. Isso aí, umas férias que eu fui, né, em São Paulo. Esse aí é o cartódromo da Granja Viana, em Cotia, região metropolitana de São Paulo. Todos os anos os pilotos fazem as 500 milhas da Granja Viana, né? E essa foi uma das fotos que eu tirei lá, exatamente com o Felipe Massa. Ele tinha acabado de deixar aí a Fórmula 1. Mas legal o momento. Rubinho, sou fã do Rubinho, tá, gente? Eu sou fã do Rubinho. Você que por acaso criticou o Rubinho quando o Rubinho era piloto da Ferrari. Esse é um dos caras... eu vou acabar chorando aqui. É um dos caras mais injustiçados nesse país quando se trata de Fórmula 1. Porque o Rubinho ele foi vice-campeão mundial de Fórmula 1 num tempo, ou numa era Schumacher. Quando o Schumacher ganhava tudo, né? E aí tem gente que não entende os bastidores do que é a Fórmula 1, os bastidores do que rola dentro de uma equipe, uma escuderia como é a Ferrari. E ele chegou na Ferrari, né? Ele chegou na Ferrari e... Deu azar, digamos assim, de ser no mesmo período de um gênio, né? de um outro gênio na Fórmula 1, que foi o Michael Schumacher. Então, ele tem os méritos e prova isso hoje na Stock Car, né? Ele que tem o Dudu, que eu conheço também, que é o Eduardo Barrichello, filho dele, que corre hoje na Europa e tenta trilhar o caminho do pai aí. Rubinho, que é um daqueles que não tinham condições, né? Daqueles filhos ali que não eram berço de ouro. Foi na raça. E foi na raça e conseguiu campeão, enfim. Tem uma prova, inclusive, que eu falei com ele, eu comentei com ele, e foi uma das grandes oportunidades na qual eu me emocionei, inclusive, que foi quando eu virei realmente fã de Rubens Barrichello. Foi em Donington Park, 1993, né, um ano antes da morte de Ayrton Senna. Era a estreia do Rubinho na Jordan.
E esse foi o Grande Prêmio da Europa, quando era Alain Prost e Damon Hill naquela Williams eletrônica, que ninguém ganhava daqueles carros, e choveu. Né? Todo mundo fala da grande primeira volta de Ayrton Senna em Donington Park no GP da Europa de 1993. Eu acho que você já deve ter escutado falar disso, né? Que ele largou de quarto, caiu para quinto, depois na primeira volta ele já cruzou em primeiro. Todo mundo lembra disso, mas ninguém lembra quem é que estava na quarta colocação na primeira volta. Né? Era exatamente o Rubinho Barrichello, que veio lá de trás. Ele estava na quarta colocação. Caramba. Ninguém viu. Atrás apenas de Ayrton Senna, Alain Prost e Damon Hill. Era exatamente o Rubinho Barrichello em 1993. Infelizmente, ele não conseguiu chegar no pódio, porque a 3 voltas do fim, a Jordan quebrou. Então, é mais um dos fatores de que o brasileiro não conhece bem quem é Rubens Barrichello. Verdade. Ixi, faz tempo isso, hein? Isso, Maria! Isso aí não é nem 2005, isso, hein? Não? Não, isso é um pouquinho depois. Eu creio que 2006, 2007, quando a gente ganhou um cenário, né? Até 2005, quando eu cheguei no Globo Esporte, a gente tinha a famosa tapadeira, né? Que era um tapume, né? Pintado com os desenhos da vinheta do Globo Esporte e tal. Naquela época não tinha o adesivo que a gente tem hoje, que a gente consegue envelopar carros e tudo mais, fazer aquela coisa toda. E aí a gente, em 2006, 2007, a gente ganhou um cenário, e esse era um dos cenários, os primeiros cenários do Globo Esporte, na nossa evolução, né, dentro da emissora. Esse aí já é nesse ano, né? Globo Esporte aí, depois de 16 anos, chegando ao ano 17 aí. O pai do Globo Esporte. Né? Isso aí é o seguinte, isso é o Expedito Madruga, um cara que tem muito carinho, né? A gente trabalha junto praticamente desde o início, né? Se eu estou 17 anos no Globo Esporte, eu acho que com o Expedito a gente está há 15 anos juntos, 15 anos mais ou menos juntos. E ele é o editor, né? Hoje tem uma outra função, na verdade, ele é gerente de esportes da Rede Paraíba de Comunicação. Esse é gênio. E aí a gente foi se desafiando, colocando coisas dentro do Globo Esporte e dentro da minha carreira também, que essa aí é uma delas, que é exatamente a carreira de narrador. Nunca pensei em ser narrador de futebol, né? Acho que para o rádio, inclusive, eu não combino bem. Acho que a arte do narrador de rádio para o futebol é bem diferente. Precisa ser um artista, né? Pessoas como o Décio Freire, que nos deixou aí no ano passado, né? Eudes Toscano, da Rádio Tabajara, enfim, narradores que dão uma alma, e você, pelo rádio, você consegue visualizar todo o campo e tudo que acontece. Então, eu não tenho essa arte. Eu já me convenci de que eu não tenho. Mas eu comecei a aprender a narração de televisão para o futebol. Foi mais um desafio que surgiu na minha carreira, né? E isso já tem 3 anos. Começamos dentro do GE, do Globoesporte.com, na época, hoje ge.globo.br/pb. E hoje já estamos fazendo transmissões. Aí, TV aberta, tive a oportunidade de fazer os 2 jogos da final do estadual ano passado. Esse ano também? Esse ano, né, nós temos aí a TV aberta aí para as finais do Campeonato Paraibano. E, enfim, um novo desafio que a gente vai se colocando e vai aprendendo. Se reinventar, né? E se reinventando. A gente precisa aprender. Então, do disc jockey, passando para um apresentador que também... aprendi a editar, aprendi a fazer arte, que são as chamadas arte, gente, tá? Fazer arte é o quê? Tá? Fazer traquinagem? Não é traquinagem, não. Quando você tem essa foto aqui, aquela resenha Esporte Clube ali, aquilo é uma arte. Então a gente aprende a fazer isso também, né? E eu aprendi no decorrer dos anos a fazer arte, a entender a alma da pauta, enfim, além da reportagem em si, né?
Então, não é só apresentador, é o repórter, você ter o olhar do cinegrafista, entender o que você quer com o seu parceiro de equipe, que é o cinegrafista, quando você vai fazer uma reportagem, aprender a editar, entender o que é uma edição dentro da ilha, o que é que... Né? Porque muitas vezes você diz assim, a reportagem vai pro ar, que repórter sensacional, colocaram uma reportagem dessa, mas tem a alma do cinegrafista, o olhar do cinegrafista, tem o feeling do editor de imagens que puxou todo aquele material para dentro da ilha, né? Entendeu o que você queria. O Quintal do GE é o sucesso que é por conta exatamente desse feeling do editor de imagens também. A pós-produção, eu diria que é 70% do material que vai para o ar em termos de alma e de como vai tocar o telespectador. O Quintal do GE, né? Foi o nosso primeiro Natal ano passado do Quintal do GE, como a gente já comentou aqui sobre esse desafio, esse aprendizado. Tem sido muito legal, tem sido muito gostoso. Não só para comer, né? Porque eu também como a beça no quintal, não é brincadeira. Não tá. Não julgo, faria o mesmo. Não só para comer, mas por tudo que a gente já falou aqui, sobre a diversão, sobre a mensagem que o quintal tem, que é exatamente de estreitar essa relação entre torcedores que muitas vezes não vestem a mesma camisa, mas que nem por isso precisam ser inimigos, né? Eles podem brincar um com o outro, resenhar um com o outro, mas sem extrapolar o limite da sobriedade, né? Pelo amor de Deus. É o que a gente tem visto aí pelo Brasil, pelas arquibancadas do Brasil, infelizmente, né? Esse limite sendo ultrapassado e a gente vendo absurdos aí que precisam acabar. Minha gente, quem quiser ver as fotos, quem estiver escutando aí nas plataformas digital, né, de áudio, Spotify, por exemplo, pode ir no YouTube, tem no Instagram também, você vai conseguir ver essas fotos que a gente falou aqui. E vão por mim, não percam tempo, vão olhar as fotos, viu? Aproveita e segue a gente lá também. Pra não perder a viagem. Caco, muito obrigado por você estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite. Passou! Foi rápido, Foi rápido, né? Quando a conversa é boa, é legal, é gostosa assim, realmente passa rápido. Queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui prestigiar o Resenha Sport Go e dizer que estou muito feliz. É sempre uma aula estar contigo, foi 40 minutos bem aproveitado mesmo, né, Aninha? Eu ainda tô aqui assim, ó. Vocês vão ver. Vão assistir. Quem tá escutando pelo Spotify, vão assistir o YouTube. Eu tô o tempo todo assim, ó. Porque eu sei que tudo que a gente ouviu hoje aqui, tudo que a gente conversou, é só a ponta do iceberg, que é Caco Marques. Nesse momento, ele deu aula de empreendedorismo, comunicação, de como ser uma pessoa melhor, com mais 2 horinhas, eu saio formada daqui já. Vou colar também, quero ser formado em jornalismo também. Sair formada já. Eu fico feliz, né? Eu fico feliz que vocês tenham gostado, que eu espero que o público também que acompanha o Resenha Sport Go também goste, né? É claro que a gente tem teria muitas outras coisas para conversar, isso é só um resumo realmente, porque não são só os 17 anos dentro do Globo Esporte, mas todo o início do rádio, enfim, muita gente legal que passou pela minha vida, e eu tenho que agradecer a cada um. Você foi do tempo de rádio de Edilane, não foi? Que era? Na verdade, a Edilane já apresentava o JPB2, né? Que já apresentava o JPB. Ela havia saído da Rádio Arapuã, né? A Rádio Arapuã, na época que a Edilane trabalhava, era nas Trincheiras, né? Na Rua das Trincheiras, lá no centro da cidade, já indo ali para Cruz das Armas, onde era a sede da Rádio Arapuã. Né? Quando eu cheguei na Rádio Arapuã, ela já era no Edifício Regis, já era em outro endereço. E você conhece Beto Kiss, né? Que é da BK Produções também. Beto Kiss, por exemplo, foi operador de áudio de Edilane. Então, é um negócio sensacional. E hoje, você vê, a gente trabalha junto e a gente conversa sobre esses tempos de rádio. É muito legal. É muito legal mesmo. E eu agradeço mais uma vez o convite. Espero que o pessoal tenha gostado, como eu disse. E existem muitas outras pessoas que, infelizmente, eu não tenho como citar aqui. Pessoas que passaram pela minha vida, que me ajudaram, que abriram portas para mim. Tá? Vou só
falar aqui sobre uma delas e que todas as outras sejam representadas foi quem inventou o meu nome, na verdade. Né? Porque eu não me chamo Caco. Né? Na minha certidão é outro nome, que eu não vou revelar aqui. Poxa, cara. Brincadeira, tá de brincadeira comigo. Não é Caco, né? E aí, quando eu comecei no rádio, o meu nome não, digamos, existia uma cacofonia exatamente pelo meu sobrenome Marques. Então, Bob Wagner, que hoje trabalha na Universidade Federal da Paraíba, Bob Wagner na época era diretor artístico da Rádio Arapuã. Sim. Eu não sei se você conhece o Bob. Então, Tá como... quando eu comecei na Rádio Arapuã, eu ainda não tinha nome. Né? Eu não tinha um nome artístico, que na época existia muito isso sobre os disc jockeys. Então ele olhou para mim e disse Caco. Eu só enfeitei, coloquei 2 Ks, K-A-K-O. Então Caco Marques, uma invenção aí do Bob Wagner, que eu deixo meu abraço aí, e que todos os outros que passaram na minha vida sejam representados por ele nesse momento. Bom, muito bacana. Muito bacana saber um pouco da história do Caco, né? Pois vai ficar o desafio. Quem souber o nome da certidão de nascimento de Caco Marques, pode deixar aqui nos Tem comentários. gente que sabe, tem muita Mande gente no que sabe. direct, porque agora quem quer saber sou eu, viu? E olhe, faz mal negar as coisas à grávida, viu? Então, eu acho bom vocês... Olha o 3 sol aí, né? É, O Resenha Esporte Go... Olha ali, olha o pudim, hein? Olha o pudim. quer me tapiar. Eu vou entrar na mente dele. Eu vou entrar. Peraí, viu? O Resenha Esporte Go, ele tem patrocínio da PixBet. Faz o Pix, lança a bet, aposta na PixBet. JP Esportes, ele tá aí entregando material esportivo para vários clubes aqui na Paraíba. Panificadora Pães e Água e Estúdio Contábil, o maior escritório de contabilidade aqui de João Pessoa. Aí, ó, se ligue que já está no prazo de entregar a sua declaração do imposto de renda. Porque quem perdoa é Deus, o leão lhe morde, viu? E a gente tem apoio também. Nosso apoio aqui é do Rodízio do Coxinha e da Loki Studios, que é onde é gravado o nosso podcast. Só agradecer vocês que estão aí nos assistindo, ao nosso querido Caco. Muito obrigado pela presença, por todo o compartilhamento de conhecimento aqui nessa noite. E você que está em casa, que está assistindo a gente, deixa aqui pra gente a sugestão da pessoa que você quer ver aqui sentada, pessoa que você quer conhecer mais da história dela. Pode deixar aqui nos comentários que a gente vai atrás. Valeu! Tchau! Deus abençoe a todos. Resenha Esporte Go, com Ercília Bezerra e Wellington Faustino.